realmente o livro é escrito na primeira pessoa e há uma tendência lógica, se eu estivesse desse lado faria a mesma pergunta, para me perguntarem se eu tenho estas vivências em relação à violência doméstica. Não, felizmente, graças a Deus, não tenho estas vivências. Abordei apenas, como disse na apresentação, por ser um tipo de crime que me repugna e que me toca de uma maneira especial. Relativamente às vivências da Carolina na escola, eu passei por essas vivências como todos nós aqui passamos. É algo que chega a todos os adolescentes. Que os incentivem principalmente a vir cá, primeiro porque ver uma cara diferente da pessoa portuguesa é ótimo, mas depois também porque para os alunos deste nível etário há sempre algumas retrações em relação ao que é este escrever e do ler. Acontece que ver um exemplo de uma colega que tem a idade deles e que foi capaz de ocupar sabiamente parte de umas férias de verão a escrever um livro, obviamente para eles é um exemplo e um incentivo. Todas as pessoas têm direito à sua felicidade. Eu, a minha mãe e a minha irmã teremos finalmente a nossa. Não poderia deixar de terminar este relato de um pedaço da minha vida com a mesma frase final que está presente em todos os livros de príncipes e princesas encantadas. E foram felizes para sempre. A vida é 2 dias. Não devemos desperdiçar o primeiro em entender isso. Esta expressão, esta parte relacionada com o prólogo, onde diz às vezes, quando estou no meu quarto e a vontade de escrever quase me queima por dentro, sento-me na minha secretária e escrevo. Escrevo histórias de encantar. Príncipes e princesas, reis e rainhas, num reino longínquo. Mas a vida não é assim. E hoje, pela primeira vez, irei escrever uma história, não de princesas encantadas, mas sim uma história verdadeira. A minha. Ora, acontece que isto pode levar, obviamente, a um engano do leitor, e a minha pergunta é nesse sentido. Como é que uma autora jovem, que vive no meio de colegas, enfim, da escola, como é que encara o relacionamento com eles, o que eles possam dizer acerca de uma obra que pode, eventualmente, ser entendida como uma obra que é o espelho do real? Eu estou a rir porque realmente... Não, porque houve realmente situações de colegas meus que me perguntaram assustados: tu és a Carolina? E eu, não. Na livraria? E numa livraria onde eu fui encadernar ainda um manuscrito para enviar para várias editoras, até a Papiro pegar nesta obra, tinha na última folha do manuscrito relato e vivências de uma jovem no ambiente de violência doméstica. E a senhora da livraria, ao encadernar o livro, ela conhecia-me, deu ir lá bastantes vezes, é mesmo em frente à escola, e ela ficou muito assustada. A menina vive esta situação em casa? E eu, não vivo, eu escrevi um livro, mas é tudo ficção. E ela, tá bom, é que eu até já tinha comentado aqui com uma série de gente que a menina parecia sempre tão bem. Eu espero que com todas as minhas idas à televisão, com as entrevistas que eu dei na rádio e até aos jornais, penso que essa situação já tenha sido um pouco esclarecida, mas quando eu escrevi este livro eu realmente tentei encarnar na personagem, tentei dar uma ideia que era real. Ficcionei uma pessoa, eu inventei alguém. Era como se outro alguém estivesse a escrever. Sim, isso eu percebo. A minha pergunta é mais no sentido de qual a reação dos colegas, não é? Da turma em que está, da escola, perante uma situação dessas, porque é normal. Acho que todos sabemos que a violência doméstica existe, essencialmente porque é camuflada. Amigo, tu nunca me disseste que vivias essa situação em casa? E eu não vivo essa situação em casa. Ela, mas no teu livro diz que tu vives e parece mesmo tu a falar. Eu, mas eu não vivo. E várias situações que se passaram do género, professores que vieram ter comigo,
Tu hoje pareces mais abatida que eu costumo. Lá é bem história. Era muito comum virem ter comigo acharem que era eu a personagem. Muitos deles sentiam-se realmente enganados, como o professor disse. É a Rita e a Núria, é isso, Núria. Essas três meninas são de uma agressividade perante a Carol e a Júlia, que é incrível. E então, com a questão do diodo. Não, porque o Diogo é realmente um rapazinho bonitinho, que chega à escola naquele ano e ao princípio. Não posso contar a história. E na minha casa desde sempre que houve o hábito da leitura. Eu desde pequenina também fui muito incentivada à leitura, sempre gostei muito de ler. Eu tenho centenas de livros lá em casa só por minha conta. Gosto muito de ler, de me envolver nas histórias, de entrar em universos paralelos, porque através da leitura nós podemos entrar em tantos mundos diferentes, que para mim isso é interessantíssimo. E se calhar foi através dessa leitura toda que eu aprendi a escrever, aprendi a transpor os meus sentimentos em palavras, aquilo que eu sentia, aquilo que eu acho sobre o mundo. Sabe de alguém que tenha vivido essas histórias? As histórias do ambiente escolar. Exato. Todos nós as vivemos. Se de facto ler o livro, vai reparar que as histórias que aqui estão relatadas são as histórias típicas do adolescente. Nós estamos na escola, não sabemos como é. Às vezes não gostamos de toda a gente que nos rodeia. Às vezes olhamos assim mais de canto para umas pessoas ou para outras, por uns motivos ou por outros. Não devemos fazer isso, vá lá, é mau. Mas acontece. E principalmente eu acho que no ano é uma fase em que nós já nos sentimos grandes, até somos os finalistas do ciclo e tudo mais. Depois disto no décimo vai tudo para água abaixo, porque somos os calores outra vez. Não, é que eu passei por essa experiência realmente no nono ano. Nós sentimos que somos os finalistas, os reis da escola, e depois chegamos ao décimo ano e vai tudo para água abaixo, somos praxados e coisas assim. Das vivências da escola que o senhor perguntou, eu retrato vários temas. Retrato aqueles, os namorinhos que há, as primeiras paixões, as brigas, as inimizades. Já baseaste um bocado sobre ela? Eu nunca briguei com ninguém. Não, eu nunca briguei com ninguém, muito menos por causa de um rapaz. Eu sou rapaz. Não, considero desnecessário haver brigas, principalmente por causa de rapazes. Sim, mas não és tu que estás lá, és tu? Não, existiam muitas brigas. Exatamente. Fui. Aí confesso que fui. Os personagens dos locais são ficcionados, mas há sempre uma verdade. Há sempre uma verdade em pano de fundo. E mesmo essas histórias de brigas e assim, eu assisto quase todos os dias na minha escola. Está algum caso de início? Quem falou? Diz. Há algum caso que tu gostaste de dar perseverança para ter um professor? Não conhece algum caso? Não, esse não. Esse pessoalmente eu não conheço. Ouvi relatos de uma pessoa que me contou aquela história toda, aquele rolo todo antes de chegar a mim. Mas ouvi uma história de uma aluna que engravidou de um professor e casou. A aluna tinha 15 anos. Realmente isso acontece. Depois de escrever o livro chegaram-me ainda mais... Esta parte é verdade. Ela não é isso que ela quando escreveu o livro não sabia. Não sabia. Ainda não sabia, mas é verdade. Era história, não? É uma história. E mesmo depois de escrever o livro ainda me chegaram mais casos sobre isso. Essa história é que